ano era 1988, mês de agosto para ser mais exato, 27 de agosto de 1988. Em um município da Bahia, Barra do Mendes, a 500 quilômetros de Salvador, nasce Lázaro Barbosa Souza, filho de Edenaldo Barbosa e Eva Maria de Souza. Uma criança aparentemente normal, afinal, ninguém poderia prever o que o destino traria, porque, como dizem, o dia de amanhã só pertence a Deus. Assim, Lázaro foi criado pelos pais, até certa idade na Barra dos Mendes, juntamente com seu irmão mais novo, Deusdete. Os pais de Lázaro mantinham um casamento conturbado, marcado por brigas, agressões e acusações de traição de ambas as partes, o que levou à separação do casal algum tempo depois, quando Lázaro e seu irmão ainda eram crianças. Lázaro e seu irmão foram morar com a mãe, enquanto seu pai se mudou para o município de Girassol, no estado de Goiás, e constituiu outra família por lá. Assim, Lázaro foi vivendo, conhecedor do mato como ninguém, era até trabalhador, trabalhava na roça e sabia lidar com gado, isso antes de começar a roubar sozinho ou acompanhado pelo irmão mais novo. Iniciando assim sua extensa ficha criminal. Em 2007, aos 18 anos, Lázaro foi preso na sua cidade natal por duplo homicídio. Ele confessou que matou os trabalhadores rurais José Carlos Benício de Oliveira e Manuel Desidério Silva, e foi preso, mas fugiu 10 dias depois da sua detenção. O que levou a sua mãe a se mudar da Barra dos Mendes, Distrito Federal, para Girassol, município de Cocalzinho, Goiás, pois Lázaro estaria jurado de morte pelos moradores da região. Em 2009, Lázaro e seu irmão invadiram uma chácara onde funcionava um bar, próximo ao Córrego das Corujas, no INCRA 9, Distrito Federal. 6 vítimas que moravam no local foram rendidas pela dupla, que portava uma pistola e uma espingarda. Eles exigiram dinheiro e armas de fogo da família. Não sendo atendidos, eles passaram a agredi-las com socos e chutes, obrigando-nas a se despirem, sendo em seguida colocadas dentro de um banheiro. Lázaro e seu irmão levaram R$ 110 e o celular de uma das vítimas. Logo após, tiraram uma jovem de 19 anos do banheiro e a fizeram refém. Logo em seguida, a dupla tentaram fugir em 2 carros da família, mas os veículos não funcionaram. Então levaram a jovem de 19 anos para um matagal, a agrediram, ameaçaram e a violentaram. Em seguida, ao perceberem a movimentação dos policiais, fugiram e abandonaram a vítima, que conseguiu voltar para casa cerca de 1h30 depois. Um dia depois desse crime, em 16 de novembro, Lázaro foi detido após ter sido abordado por policiais militares no centro de Corumbá. Na ocasião, ele dirigia um GM Celta. Durante as buscas, os PMs viram que ele portava uma arma de fogo calibre 22, que estava perto do banco do motorista. Ao ser levado à delegacia, ele ainda disse aos PMs que se chamava Gabriel Barbosa de Souza. Mas logo foi reconhecido. Em 10 de março de 2010, Lázaro foi julgado pelo juiz Levine Razagabaglia Artiaga. Nessa época, ele disse que morava em Girassol, distrito de Cocalzinho, Goiás. Ao magistrado, o criminoso respondeu que a acusação contra ele era em parte verdadeira. No depoimento, ele contou que roubou o veículo em uma chácara na divisa de Águas Lindas e Brasília, e que a arma era do dono do carro. O criminoso disse ainda que não se recordava o dia que cometeu esse crime e que pretendia apenas se divertir com o carro. Apesar disso, o advogado dele contou que o furto foi no dia anterior à prisão. Além disso, Lázaro disse em juízo que já tinha sido preso anteriormente e que possuía passagens por um duplo homicídio em 2008, em Barra do Mendes, na Bahia, mas que não possuía processo em Brasília ou em Goiás. Com isso, o MP ofereceu denúncia contra o Lázaro pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por falsa identidade. Mas na sentença, o juiz entendeu ainda que não havia comprovação de que Lázaro praticou a falsa identidade. O magistrado disse que, apesar de Lázaro ter dito aos policiais que se chamava Gabriel, ele não apresentou nenhum documento pessoal comprovando esse nome. Por isso, não gerou danos à sociedade e nem teve vantagens em decorrência da afirmação, já que o verdadeiro nome dele foi posteriormente identificado. Com isso, nesse processo, Lázaro foi condenado a uma pena de 3 anos de reclusão, por estar com a arma de fogo, mas teve a prisão substituída por pena restritiva de direitos, que o obrigou a pagar R$ 1.000 de prestação pecuniária, em 5 parcelas mensais de R$ 200, para o Conselho de Corumbá de Goiás, e a prestação de serviços à comunidade. Sobre a acusação de roubo e estupro, Lázaro negou participação nos crimes à justiça.
No entanto, em depoimento anterior à polícia, ele havia confessado. O irmão dele não chegou a ser localizado. Em 2011, foi morto, aos 18 anos de idade. Pelo crime de roubo, Lázaro foi sentenciado a 6 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime semiaberto. Já pelo estupro, a pena foi fixada em 6 anos de prisão, em regime fechado no Complexo Penitenciário da Papuda, Distrito Federal. Em 2013, um laudo psicológico feito na Papuda descreve Lázaro como psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio. Em março de 2014, Lázaro teve sua prisão convertida para regime semiaberto. Em 2016, quando a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal concedeu o benefício do saidão a 1.450 presos, cerca de 10% da população carcerária. O detento Lázaro Barbosa Souza, condenado por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro, também ganhou as ruas na Semana Santa, como prevê a lei em casos de presidiários com bom comportamento nos 6 meses anteriores. Lázaro, com 27 anos na época, não voltou mais, e foi considerado foragido. No dia 7 de março de 2018, Lázaro foi preso em Águas Lindas quando estava na rua próximo a uma padaria, no bairro Águas Bonitas 1. Ele resistiu à abordagem policial e tentou fugir, mas foi alcançado pela viatura. Como estava sem documentos, foi levado para a delegacia onde foram descobertos os mandados de prisão em aberto. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que em 2018, quando foi preso, ele tinha 3 mandados de prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. Mas no dia 23 de julho do mesmo ano, Lázaro fugiu pelo teto da cela da cadeia de Águas Lindas. Os policiais penais recapturaram 4 detentos que estavam entre os muros da cadeia. Um deles estava no buraco tentando fugir, os outros foram controlados na cela. E Lázaro foi o único a não ser recapturado. A polícia militar iniciou uma série de buscas pela região. Lázaro foi encontrado novamente em 31 de julho, em Quintas das Águas Bonitas, localizado em Águas Lindas. Ele estava em uma moto e voltou a fugir após avistar viaturas da polícia. Na perseguição, ele perdeu o controle do veículo e caiu, mas ainda conseguiu trocar tiros com policiais do grupo de patrulhamento tático e fugiu para dentro de uma chácara. Um helicóptero auxiliou nas buscas pelas matas, mas ele não foi encontrado, sendo procurado pela justiça como foragido desde então. Em 8 de abril de 2020, Lázaro invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, Goiás, e golpeou um idoso com um machado, sendo indiciado pelos crimes de roubo mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e por tentativa de latrocínio. No dia 26 de abril de 2021, ele invadiu uma casa no Sol Nascente, Distrito Federal, trancou pai e filho no quarto e levou a mulher para um matagal e a estuprou. Em 17 de maio de 2021, ele fez uma família refém na mesma região, ameaçando os moradores com faca e arma de fogo. Nesse crime, ele mandou as pessoas ficarem nuas e, das 19 horas até meia-noite, prendeu os homens no quarto e as mulheres tiveram que cozinhar e servir um jantar para ele. O impressionante era que mesmo com tantos crimes cometidos, o bandido se passava por uma pessoa comum, a ponto de ter assumido o trabalho de vaqueiro na fazenda dos sogros, do delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido. O imóvel fica em Girassol, região de Goiás onde Lázaro se esquiva da captura como um fantasma. A mãe e o padrasto dele trabalhavam como empregados da chácara até no dia 10 de junho, quando os crimes do filho vieram à tona. O próprio delegado, para quem Lázaro trabalhava, nunca se deu conta de que estava diante de um assassino. Pois ele era um peão de fazenda, que conhece como poucos as matas da região. Lázaro também era casado há 4 anos, com uma jovem de 19 anos e é pai de um menino de 4 anos de um casamento anterior e uma menina de 2 anos fruto do atual casamento. No dia 9 de junho, Lázaro tentou invadir uma residência localizada na Ceilândia do Norte, Distrito Federal. Quando conseguiu entrar, o criminoso assassinou a tiros e facadas um homem de 48 anos, e os seus filhos de 21 e 15 anos. A mãe da família, de 43 anos, teve a vida poupada naquele momento, mas foi levada por Lázaro, que fugiu logo após cometer os crimes. A polícia, porém, começou a desvendar o crime quando encontrou impressões digitais do indivíduo na chácara onde a família foi executada. O homem teve a ficha criminal levantada.
e a investigação descobriu que ele já havia cometido uma série de agressões. A partir daí, uma foto dele foi divulgada como suspeito principal de ter cometido o crime e começou a caçada por Lázaro Barbosa Souza, que viria mais tarde a ser procurado pelos guardas municipais, Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de Goiás e Distrito Federal, como também a Polícia Federal do Brasil e Polícia Rodoviária Federal e outras agências especializadas. No dia seguinte, ao triplo homicídio e ao desaparecimento da mulher sequestrada, Lázaro invadiu outro sítio a 3 quilômetros daquele no qual havia praticado o crime anterior, fazendo de refém a proprietária e o caseiro da chácara durante 3 horas. Durante este tempo, obrigou a proprietária a cozinhar para ele enquanto fazia comentários orgulhosos sobre o crime anterior, que havia passado na televisão, para as vítimas amedrontadas. Lázaro também obrigou as vítimas a beberem e usarem drogas com ele. Após o episódio, ele fugiu levando celulares, uma jaqueta e R$ 200. Nesta ocasião, Lázaro não matou nem feriu ninguém. No dia 11 de junho, depois de roubar um carro, Lázaro fugiu para Cocalzinho, Goiás, cidade localizada a 80 quilômetros da casa onde ele cometeu o triplo homicídio. Na estrada, ele ainda trocou tiros com uma equipe policial, ateou fogo no carro e fugiu com a ajuda de um comparsa. No dia 12 de junho o criminoso invadiu uma chácara e fez um caseiro refém, e passou toda a tarde bebendo com o mesmo. Neste episódio, Lázaro não feriu nem roubou o caseiro, apenas o obrigou a ingerir bebidas alcoólicas com ele. No mesmo dia, a inteligência da polícia mapeou o modus operandi de Lázaro, o que os levou a 2 esconderijos do assassino, onde foram encontrados os restos mortais da mulher de 43 anos, que havia sido sequestrada por ele no dia 9 de junho. Durante a noite desse mesmo dia, Lázaro invadiu outra chácara. Os civis que estavam no local reagiram e foram baleados. Ao total, 3 civis foram feridos. Após balear os residentes do sítio, Lázaro fugiu roubando 2 armas do local. Mais tarde ele incendiou uma casa e trocou tiros com a polícia, porém, conseguiu fugir do local. No dia 13 de junho Lázaro atacou novamente, roubou mais um carro e dirigiu por cerca de 30 quilômetros até encontrar uma barreira policial, mas conseguiu desaparecer novamente saltando do carro e fugindo a pé para dentro do mato. No dia 14 de junho os corpos do casal e dos filhos assassinados por Lázaro são enterrados, em Taguatinga. As buscas por Lázaro continuam. Sem maiores relatos sobre a movimentação do criminoso, um caseiro de um sítio das proximidades afirmou ter trocado tiros com o criminoso e afirmou ter acertado um tiro no criminoso na madrugada entre o dia 14 e 15 de junho. A polícia não apurou se a história do caseiro era verdadeira. O caseiro não se feriu durante o suposto confronto. No dia 15 de junho Lázaro sequestrou uma família em outra chácara da região, mas ele foi encontrado por viaturas rurais que participavam do cerco ao mesmo. Participou de uma troca de tiros no qual acabou baleando de raspão um policial militar. Aparentemente ele não estava ferido, tendo tirado a credibilidade da história do caseiro. A SSP não soube informar se Lázaro também ficou ferido na ação. As vítimas foram resgatadas. No dia 16 de junho Lázaro foi visto por moradores da cidade de Cocalzinho de Goiás. Após ser avistado, invadiu uma residência onde se encontravam 3 pessoas, rendendo 2 das 3 vítimas. Uma das vítimas, uma adolescente, conseguiu enviar uma mensagem para a polícia enquanto se escondia no quarto. Lázaro encontrou a adolescente e levou os 3 reféns para o mato, onde destruiu seus telefones celulares. Após perceber o cerco da polícia com helicópteros, ele liberou os reféns e seguiu sua fuga. No dia 17 de junho a polícia retomou as buscas em matas da região e mudou a base de operação. Um pano sujo de sangue foi encontrado. E surgiu a suspeita de que Lázaro estaria ferido ou teria caçado algum animal recentemente. Ocorreu nova troca de tiros. Lázaro segue foragido. No dia 18 de junho, 10º dia de buscas, a polícia aumentou o cerco. Os policiais receberam a informação de que Lázaro foi visto num chiqueiro, durante um cerco, no distrito de Girassóis. No entanto, novamente, escapou. Vestígios foram encontrados na mata, entre eles, uma carta. Os rumores de que Lázaro teria parte com o mundo espiritual e que isso estaria o ajudando na fuga, aumentaram e circularam na internet. Os agentes também encontraram velas de 7 dias, com algumas oferendas e até pedaços de papel com o nome completo de Lázaro e também localizaram uma rã desossada, deixada ao lado de um facão.
Parte do animal havia sido comido. No dia 19 de junho, a Polícia Militar e a PRF realizaram uma operação em estradas no distrito de Girassol, próximo da divisa entre Goiás e o Distrito Federal, para saber se Lázaro Barbosa, conhecido como o serial killer do Distrito Federal, poderia estar escondido no porta-malas dos carros que passavam pelo local. Em todas as saídas das estradas locais, a qualquer condição de suspeita, os policiais pararam os automóveis para averiguar a possibilidade de Lázaro estar escondido nos porta-malas dos veículos. No dia 20 de junho, as equipes policiais que trabalham em Goiás nas buscas por Lázaro Barbosa receberam o reforço da inteligência da PRF e mais 2 cães do Corpo de Bombeiros para ajudar na busca e captura do assassino. No dia 21 de junho, a Força Tarefa recebeu uma denúncia de um lugar onde Lázaro poderia usar como esconderijo. No 13º dia de buscas pelo serial killer, as equipes colocaram um colete à prova de balas no denunciante e o conduziu para mostrar o local em segurança. O suposto esconderijo fica em um local de difícil acesso. Mas Lázaro não foi encontrado lá. Até o presente momento que esse vídeo foi criado e editado, Lázaro continua foragido há 14 dias. Mais de 200 policiais, drones, helicópteros e cães farejadores e toda a tecnologia disponível atuam na busca por Lázaro, mas o suspeito tem conseguido a cada dia driblar as forças da segurança pública. Ele continua invadindo chácaras da região em busca de alimentos e armas, se tornando um meme da internet, devido à demora da polícia em capturá-lo. No Facebook, ao menos 346 perfis falsos do criminoso foram criados, segundo pesquisa realizada em 17 de junho de 2021. Durante uma entrevista, sua esposa afirmou que o Lázaro é um pai dedicado, e que sempre falava de Deus e não cultuava o demônio, como dizem na internet. O que motivou o Lázaro a cometer todos esses crimes e assassinatos? Será que ele atua sozinho ou está recebendo ajuda do mundo espiritual? Essas são perguntas sem resposta que só serão esclarecidas quando Lázaro Barbosa Souza, conhecido como o serial killer do Distrito Federal, for capturado vivo. Enquanto isso, ele continua dando muito trabalho aos policiais e espalhando medo entre os moradores de Goiás e de outros estados, sendo o criminoso mais procurado do Brasil. Essa história só irá ter fim quando Lázaro for capturado, e quando isso acontecer você verá o desfecho dessa história por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um bom coração aí e fizeram a parte aí de vocês. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vai servir muito, muito obrigado. Valeu!